Can you see yourself riding a cable car in San Francisco? Can you see yourself winning a fortune in the casinos of Las Vegas? Can you see yourself walking with the star on Hollywood Boulevard? The company West Air invites you to spend two unforgettable weeks, 15 days, 2 weeks, in California and Nevada, and enjoy the glitter and the glamour of the Golden West. Essa expressão vem da época que os primeiros habitantes americanos saíram do lado lá de Massachusetts e iam cruzavam o país procurar ouro, né? E dizimar os índios para roubar o ouro. Então, o glamour deles é feito em cima de muito blood. Não é nosso assunto da aula, então nós estamos falando aqui de USA Tour. Nós já fizemos essa lição no último vídeo, voltem e ouçam novamente. We've seen, nós já vimos, we've already seen this cable car. It's not automatic, it's not electric, it's manual. It's old, very old, maybe centuries. And you cross California in this cable car. Can you imagine yourself on Hollywood Boulevard? This is the boulevard, que é tipo uma rua onde você tem a calçada das estrelas. Aqui não dá para ver os principais, nós temos Britney Spears, Anthony Perkins, que é aquele que fez o filme o mais famoso filme de suspense de todas as épocas. Forgot the name. E aqui estão os artistas e atores, actors and tourists in Hollywood Boulevard. You can go to Vegas in Nevada and go to a casino and stay in one of these apartments in the casino, inside the casino. This high luxury place. And now we have the exercises to learn in English. Selective repetition é vocês repetirem ou, de preferência, anotarem as frases que eu falei que são frases chaves. São as frases com if. Depois façam novamente a leitura silenciosa que eu mostrei a vocês ali em cima. Releiam isso aqui, ok? Façam a leitura, essa leitura aqui. Vejam as frases que eu selecionei para vocês. I've selected sentences like pretty tiring, pretty exhausted, but she didn't want to miss anything. Film history. You'd never have heard. You'd never have heard of most of them. And in general speaking, the hotels, the food, the service were excellent. It would have been a good idea, etc. If I done that,
If I done that, well, not really. Well, not really. São frases para vocês memorizarem. Então, agora nós temos, por último, as perguntas, que são essas aqui, this question. Por quê? Já fizemos a leitura, já fizemos a repetição, e agora vamos responder ao entendimento do texto. São as perguntas de interpretação. Então, desde sempre, nós estamos aqui estudando. Estamos aqui estudando as perguntas com WH. Um moment, please. Why? What? Why? Tem poucas aqui. How? Como estamos contando a história de George e da moça lá, the girl? It's in the past. Então, nós temos questions. In the past, we have questions. With did they go? We have question com would they have liked? What would they? Então, vocês têm que repetirem a pergunta. E eu vou trabalhar as respostas com vocês na próxima aula. Então, como vocês vão fazer? Vocês irão dividir. How did they find the trip overall? Aí eu nunca ensinei o que é overall, mas você sabe que all alguma coisa aqui para gente realçar. All means tudo. A viagem toda. Ou seja, do começo ao fim. Over é um ponto que eu digo começo até o fim do lugar que você vai pousar no helicóptero, que você vai parar. Lugar que termina a ação. Find, aqui está no verbo achar, pensar. Eles acharam the trip overall? Vocês vão ouvir com frequência nos filmes as pessoas que não têm um grande estudo de inglês ou que falam como nós, é cheio de usos linguísticos fora da gramática. Eles costumam falar assim, ó, troca o did e fala assim, they found the trip overall. They find the trip overall. Não sigam, eles podem errar porque eles são nativos, tá? Did they? Did they find? Eles achavam. How did they find the trip? Aqui já não preciso de mais nada, ó. How did they find the trip? Se você entende que find é achar a viagem, vocês podem responder they found the trip fine, nice, tiring, exhausting. Question number 2. Why? Resposta com because. Why did they go on most of the tours? Why did they go on most of the tours? I remember that the girl, her name was Marisol, didn't want to miss anything. Então, aqui está a resposta, ó. Marisol didn't want to miss anything. Would they have liked the tour to be longer? George said, if the trip was longer, vocês vão basear a resposta na lição.
What would they have done? What did they done? Or what would they've done? What would they've done? What would they've done if they had a choice? If they tivessem. Esse verbo aqui, olha, pega até na gente. Eu adoro desafios, eu adoro coisas complicadas, porque me faz pensar. Esse D aqui é do would, ou esse D aqui é do verbo had? Então, veja bem, esse é o verbo principal, está na pessoa 3. Aqui não tem did. Se não tem did, o verbo tem que estar flexionado. Have, had. Então, isso aqui, ó, they had a choice. Esse é o passado do passado. Quando eles foram para lá, vamos falar, ano passado, dentro da história, houve uma situação que eles falaram. Não, eles estão contando uma história no passado. E nessa história, eles não tiveram a escolha. What would they have done? É uma frase. If they did have a choice. Aqui é a segunda frase com if. Está no modo subjuntivo. Se eles tivessem feito uma escolha. Então, esse aqui é o verbo ter. No passado. É o had. They had. They had. Só que você nunca vai escutar isso. They had a choice. É assim que eles vão falar, tá? Mas digamos que isso cai numa prova de concurso. Então, vocês têm que pensar do raciocínio. Quando tem did, o verbo está na forma básica. Did go. Did find. Se não tem did, they would have found. They would had found. They would had. Então, esse aqui é o perfeito, é o verbo 3, é o verbado. Se eles tivessem tido uma escolha, o que eles teriam feito? No caso aí, entra a história da mala, que ele teria levado a mala maior. Essa resposta aqui não me interessa, pode pular a resposta. What was wrong with the tour of Beverly Hills? I don't know. Quando você não sabe, você volta ao texto e procura. Em Beverly Hills, vamos lá, Los Angeles was a little disappointed. Está vendo como é que eu pego rápido? Ó, porque eu já li o texto. Bati o olho aqui nele. Ó. Los Angeles was a little disappointing. We went on a tour of Beverly Hills to see the houses, but we don't know the film history, so we have never have heard. A gíria fala assim, never heard most of them. Então, o que adianta você ir num lugar que você não sabe o que você está procurando? A friend of mine was in Egypt. E ela falou que it was horrible true, que the camels stinked, os camelos fediam, que tinha muita areia, que aquelas monte de prédio velho, quer dizer, ela não tem a noção. Eu adoraria no Egito, eu adoraria ver os camelos, as pirâmides. Então, porque eu conheço história. Para quem não conhece, é um puro monte de ferro velho, um monte de prédio velho, né? Então, essa é uma lição difícil. É uma lição da língua culta. Would have been a good idea? Teria sido uma boa ideia? Então, o que nós temos que fazer quando nós terminarmos de respondermos isso aqui da próxima aula? What did Marisol think of the Americans? A
Aqui já tem um did, então o verbo não é thinked, não. Né? I think, I thinked, I've thinked. É regular, ok? Não, stupid. I think, thought. Lembrei, soou esquisito. Tá vendo que quando eu falo errado, a minha mente, a neurolinguística dá um feedback na hora. Não tem think, não. Think, thought. Então, se já tem o did, você não pode falar did thought, não pode conjugar o verbo. Ele vem no verbo verbar. Did think. What did Marisol think of the Americans she met? Que ela encontrou. What did she think of the Americans she met? Olha que frase grande. Pay attention. What did Marisol think of the Americans? Gente, vamos raciocinar. Senão vocês podem ir mal numa prova de interpretação, tipo o Enem ou vestibular, ou o mestrado. O que a Marisol acha dos americanos? Aqui já tem um verbo, que é o verbo think. É o verbo think. Então, aqui já tem uma oração. Então, abre a oração aqui. What did Marisol think of the Americans? E depois, essa frase aqui, ela está complementando essa, ela está subordinada. Vocês vão pensar que essa frase principal, aqui é que manda, aqui você entende, the Americans that she met, é a nossa próxima parte gramatical, é pronome relativo. Aqui está implícito o that. Assim, ó, what did Marcel think of the Americans? Que ela encontrou. Então, quando você for pensar em inglês e falar que ela encontrou, às vezes você fala that she met. That, pronome relativo. Relativo a quê, Titi? De que você está falando? Gente, eu estou falando de período composto. Esse período composto por subordinação não é nada difícil e cai em todas as provas. Você tem uma frase, que é a chefe. Marisol think the Americas. Essa frase manda e explica. O she met, ela sozinha, ela não precisa, ela está subalterna a essa frase. Ela está agarrada nessa frase. Então, aqui, Americans she met. Então, está subordinada a essa frase. Então, aqui foi omitido that. Então, você que já esqueceu análise sintática e que você ou está estudando, então você tem que pensar, esquece a análise sintática, pensa que aqui tem dois verbos, ensinei sempre vocês. Quando tiver um verbo, é uma frase, ó. Think é um verbo e met é outro. Separa um do outro. Vocês vão entender melhor na próxima lição. Aqui tem o modal should e tem o modal would. Os únicos dois, ó. Should, would, que eu estou vendo aqui agora. Should, would. Tem os dois. Should é conselho e would é a terminação ria, como cantar, cantaria. Would sing, would have, would do, would go. What should they have taken? Aqui o verbo irregular. Pegar, separadamente, o verbo pegar e levar. Tomar remédio. Pegar um trem, verbo take. Mas preste atenção. Aqui tem o verbo auxiliar have. Se o auxiliar have, o tempo é perfeito, e é o verbo 3 sempre. Tite, mas e quando é regular? Regular é igual ao 2 e o 3. Exemplo, love, loved, loved. Have, had. Irregular, mas repete. Aqui não. Take, took, taken. Take, took, taken. É o verbado. Have taken, porque o sujeito é they have. Está no presente perfeito.
Mas a palavra along aqui, que quer dizer ao longo, junto, pode mudar o sentido da frase. Vamos entender. Why should they? Que eles deveriam take along, pegar e levar ao longo do passeio. Gente, essa lição é difícil, mas ela é uma lição bacana. Não tem palavras difíceis. Isso desenvolve o seu raciocínio e leitura e te joga para cima. Isso abre a sua cabeça. Go along é ir junto. Então, por que que durante a viagem, the trip, what is your opinion? Was that a good idea that they have taken? They have not taken an empty suitcase. Or it was a good idea. They didn't have taken along an empty suitcase. Na verdade, aqui hoje não funciona mais, porque você paga por bagagem. Então, levou uma vazia, vai pagar a tarifa mesmo, que é a taxa mesmo, da mesma forma. Então, você acha, why should they have taken a long day? Você não precisa responder o que está no texto. Você pode, eu quero que você converse, quero que você fale. Você fala assim, você pode usar a palavra nowadays, aqui, ó. Oh, boy. Ó, hoje em dia, nowadays, that is not a good idea. Você pode usar no lugar do that, você pode falar it is not a good idea, dos tempos de hoje. Eu não pedi detalhes, que é para você falar que não querem turistas, não querem latinos, não querem morenos, eles não querem ninguém, eles não são os Estados Unidos, o governo. Então, não é uma boa ideia hoje você tentar ganhar. Não tente. Você só vá se você tiver dinheiro disposto a gastar, ou a ir preso, ou ficar, voltar pelo mesmo caminho. Então, nowadays, that's not a good idea. Num texto, numa aula de inglês formal, vocês não devem, nós não devemos criticar os países, porque isso não é elegante. Eu, de vez em quando, escorrego aqui. Ups! Né? Porque nós estamos vivendo um mundo que não roda, o mundo capota. Mas no texto escrito, numa conversação internacional, não se deve falar, odeio esse país, detesto esse país. Não, não é assim que se fala. Você fala os problemas que tem havido nesse país, a situação que está acontecendo agora, que todos nós sabemos, infelizmente, tá? E não julgue o povo americano pelo governo. Então, nós temos que ser sempre educados, polite. Mind your temper. Temper é de temperamento. I have a very strong temper. A pretty bad temper. So I have to mind my temper. Eu tenho que me controlar, buscar um balance, equilíbrio between reality and school, ok? Jogar pedra um na cabeça do outro não é o que a gente está procurando, sim falarmos internacionalmente numa linguagem neutra, sem ofender país nenhum, tá aqui eles são. Quarta-feira eu vejo o que vocês estudaram. Veja bem, já estou indo para pronome relativo. Isso aqui é uma conversação. Então, você tem que ler o texto várias vezes. A história da Marisol, do George, que passaram 14 dias, 14 days, em Hollywood, on a trip, and the days and nights they wanted to visit Hollywood, Vegas, in Nevada, Los Angeles, California. They want to go
riding cable car, they want to see Hollywood Boulevard. So you have to be able to talk about the country where there are more people speaking English. And you have to be natural, like me, like I am now. I'm not reading. I'm looking at you. I'm looking at the camera. But I remember vacation in the United States. Can you imagine? Can you imagine yourself on a trip to Hollywood? Hollywood Boulevard, Los Angeles, California. Can you imagine you in a casino, make lots of money? Don't make comments. Would you like to go to Hollywood Boulevard where there are so many famous stars? You should know a little bit about the movie story or history. James Dean, Al Pacino, Marilyn Monroe, Paul Newman, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep, and the others. And they see that word. To finish this, I'd like to make it clear that I would not like to go. I'm not curious. I have seen that many times on TV. I don't care. I don't mind. I like Northeast, New York, Massachusetts, Vermont, states there are lots of snow and they're cold, they're beautiful. But right now, it's not a good idea to leave Brazil. Stay safe, and you can plan this trip for the future if you'd like to go to the Disney World. Not me. So if you want to go, have a safe and a nice trip. This is the end of Unit 40. Bye-bye.